dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você tá nos assistindo. Estamos aqui no Cortes do Firmino, o podcast. Muito obrigado pela tua audiência, por você estar assistindo. Tô aqui com Débora Rodrigues, sem mais delongas, super feliz. Ela veio para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, competir. E eu falei, Débora, vamos gravar. Ela prontamente topou. Demorou. Fiquei muito feliz. E você me segue desde o início. Sigo, faz bastante Muito tempo. É. Minha conta era pequena, você já me seguia. Débora acompanhou tudo, né? Acompanhei. Toda a minha jornada. Eu gosto muito dos seus comentários, quando você ironiza as coisas. Aliás, eu adoro a... Manda um meteoro, Alexa. Ah, quando Alexa! Enviar meteoro! Adoro. Aquilo ali eu me inspirei na Jojo todinho, porque a Jojo, quando se assumiu de direita e fez aquela live, e ela mandou a Alexa ligar o ar-condicionado. Ela falou, Alexa, tá surda, porra! Ela é maravilhosa. Você conhece a Jojo? Não conheço pessoalmente, Você mas vai adorar. Tem que conhecer. Quero ter a oportunidade. Bom, falar de você... A primeira coisa, mas assim, primeiríssima coisa que me veio na cabeça, quando você me seguiu, foi a primeira coisa que eu pensei foi a Sem Terra mais bonita do Brasil. Conte-nos como você virou Sem Terra, né? E como do movimento Sem Terra você foi parar na Playboy e virou a Sem Terra mais bonita do Brasil. Então, vou até tirar o boné, né? Então, assim, eu fazia parte do movimento. E, na verdade, essas pessoas sempre me perguntam, ideologia, era isso? Não, nem nessa época eu nem sabia o que era isso. Era necessidade mesmo. Eu tinha 2 filhos pequenos para criar. Eu já tinha vindo para Campo Grande, Presidente Prudente, São Paulo, Santos, várias cidades, tentando arrumar um trabalho e depois levar meus filhos. Uhum. Mas... com pouco estudo, os trabalhos que eu arrumava não tinha condições financeiras de fazer isso. Que tipo de trabalho você... Eu sempre trabalhei de recepcionista, telefonista, né, secretária, e depois fui motorista de ônibus. E deixa eu contextualizar isso, a gente tá falando dos anos 90. Isso. Tá. Aí foi quando eu tive a oportunidade de trabalhar com ônibus, lá em Teodoro Sampaio, que é onde eu morava. E eu voltei, larguei tudo, falei, quer saber de uma coisa? Eu vou ficar por lá mesmo, vou tentar. Aí eu era motorista de ônibus, de uma empresa que fretava ônibus para eventos, na época ainda tinha comício político. Os showmícios, né? Eu lembro. E foi proibido, né? Foi. Não pode mais. Aí eu pegava, não pode showmício, mas pode um monte de artista fazer coisa, né? Dá na mesma, né? Aí eles fazem, né? Então, assim, aí eu fui... Nessa época, estava tendo eleições e eu buscava as pessoas dos assentamentos, dos acampamentos, para trazer para os showmícios. E foi quando eu conheci pessoalmente o pessoal do Movimento Sem Terra. E eu falo mais que a boca, né? Faço amizade até com as paredes. E já fui conversando, fui fazendo amizade. E aí me chamaram, poxa, por que você não vem participar, tal, não sei o quê. Aí eu pensei bem e falei, bom, seria a maneira de eu conseguir um lote, né? Vou plantar, vou colher. Você se filiava e ganhava um lote. Não, você luta pelo lote, né? Demora. O meu lote foi sair... Quando eu já tinha ficado famosa, foi sair meu lote. Foi engraçado. Mas como que é? Você tem que se inscrever. O movimento tem uma lista, né? Então tem os acampamentos. E você tem que morar nos acampamentos? Você tem que estar sempre lá. Tá. Como eu trabalhava, né? Eu era motorista, eu morava na Coab, em Teodoro Sampaio. E aí, nos finais de semana... à noite eu sempre ia. Depois eu fiquei direto, porque eu acabei saindo do trabalho e fiquei direto no movimento. E aí, assim, eu falei, vou plantar, vou colher, vou ficar por aqui mesmo e não adianta ficar para lá e para cá. E o movimento já tinha essa cultura de invadir naquela época? Sim. E aquilo não te incomodou em nenhum momento no início? Não, porque assim, quando a gente entra lá, Firmino, a maioria das pessoas que estão lá estão por necessidade. Entendi. Tem alguns aproveitadores. Mas, na verdade, a maioria são pessoas que passam por necessidade e que são exploradas pelo movimento. Entendi. Então o movimento, ele explora, ele usa eu posso dizer que o movimento usa essas pessoas para conseguir terra.
E repassa na a verdade, terra para essas pessoas? Ou sim. fica com a terra? Não, repassa, porque a inscrição você faz direto com o INCRA. Uhum. De tempos em tempos, eles vêm, quando tem uma área para sair, aí eles vêm e fazem a inscrição das pessoas, e o movimento tem uma lista das prioridades das pessoas que estão há mais tempo e tal, e vai passando. E aí eu falei, bom, vou participar, vou ficar nisso aí, vou conseguir um lote de terra, vou ficar por aí. E foi quando eu comecei a participar. E como você foi parar na Playboy? Numa das invasões, né, que a gente chamava de ocupação, teve tiroteio. Meteram bala no meu trator, fuzil, tiro de fuzil. Quem? É polícia? Não, Fazendeiro? os capangas do fazendeiro. Aham, e que estado que era? Era lá em Teodoro Sampaio. Aliás, essa fazenda específica era em Sandovalina. Que estado que é? Teodoro Sampaio é cidade de São Paulo. São Paulo. Bem na beirinha do mapa, ali perto de Rosana. E aí veio mídia do mundo inteiro, né? Eu lembro que eu dei entrevista até para DW na época, uma TV alemã. E aí tinha mídia do mundo inteiro lá, e eu chamava atenção porque eu dirigia. Eu pegava o ônibus, pegava as pessoas de madrugada para levar para as ocupações. Aí eu parava lá, deixava o ônibus, pegava o trator e ia tombar terra. Porque o pessoal já tinha colocado fogo, a gente tinha que tombar, porque a gente tinha que, antes da reintegração de posse, a gente tinha que ter plantado para ter o direito de colher. Tinha que ter. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou que naquele momento, assim, esse tipo de prática não te incomodava ali. Não. Hoje incomoda? Bastante. O que mudou? Porque, assim, você tem um posicionamento político mais voltado para a direita, certo? Tá, hoje. Então, assim, acredito que a questão da propriedade privada seja uma coisa importante para você, Sim. né? E o que mudou dessa Débora, que acha que concordava, para essa Débora condenar? Então, porque até então, na época, não sei se você se recorda, mas o movimento tinha, inclusive, a simpatia da sociedade. Não, eu era muito criança. Na época, a gente tinha a simpatia da sociedade. Uma pergunta, é mais ou menos na época do Rei do Gado? A gente tá falando mais ou menos na época do Rei do Gado ali? Porque foi uma novela que explorou muita isso. Muita gente acha que a Patrícia Pilar foi inspirada em mim e tal, mas que eu não fiquei sabendo disso. Eles foram fazer laboratório lá. Com você? Com o movimento. Entendi. Tá? Então, assim, eu não achava, porque assim, não tinha política na época, era proibido qualquer diretor, ou como me fugiu a palavra agora, né, do movimento se candidatar. O Lula já era um ídolo desse pessoal? Já. E então, eu achava que era uma coisa mais séria do que é hoje. Entendi. Até então, não tinha invasão ou ocupação em terras produtivas, né? Não tinha quebra-quebra, igual fizeram naquela fazenda que era até lá um laboratório, né? Uma coisa assim. Não tinha essas coisas, quebraram tudo, um laranjal enorme, não tinha. Isso não existia. A gente ocupava mesmo áreas que era pasto. Entendi. Então eu entrava, eles punham fogo no mato, eu entrava tombando com o trator. Muitas vezes o pneu estourava de tão quente, eu saía de lá só com o branquinho do olho e de tanta fumaça. E depois que eu tombava terra, aí na hora do almoço eu pegava um caminhão, ia numa cozinha comunitária que nós tínhamos montado em algum lugar próximo, trazia os caldeirões de comida. Então era tudo organizado. Tudo muito organizado. Entendi. Então, assim... E aí te descobriram nessas entrevistas. Eu dei um monte de entrevista e tal, e chamava atenção porque eu dirigia de tudo, né? E aí um repórter fotográfico, até eu fiquei sabendo há pouco tempo que ele faleceu, o Lilo, do jornal Estado de São Paulo, ele entrou em contato com a chefe dele em São Paulo, que ele estava lá, né, fazendo as matérias lá. Aí ele falou, olha, tem uma mulher assim, aqui assim, assado, ela é linda, isso, aquilo e tal. Aí ela falou assim, você tá aí pra fotografar conflito, não mulher bonita. Aí ele pegou e mandou pra ela, falou, mas essa mulher bonita, olha o que ela faz. E mandou eu com a foto no caminhão, outra no trator, outra não sei o que. Aí ela ficou louca. Me sai uma... Você acha que esse cara foi seu padrinho, assim? Foi. Você acha que ele mudou sua vida? Mudou. E você teve contato com ele por muito tempo? Tive. Ele pôs uma foto de meia página na capa do Jornal Estado de São Paulo. Na capa. Capa. E tava escrito o quê? Musa dos Sem Terra,
Musa do Sem Terra é secretária de rainha, uma coisa assim, porque durante a semana, depois que eu saí do trabalho, que eu trabalhava de motorista, eu ficava na cooperativa do Movimento Sem Terra durante a semana, durante o dia, eu atendia telefone, né, atendia o pessoal e tal, e aí colocaram isso, Musa do Sem Terra, secretária de rainha. E aí uma foto grande minha, que foi até uma foto que nós fechamos o Banco do Brasil, porque tinha chegado o dinheiro um dinheiro de empréstimo, de alguma coisa, e o banco não liberava. Aí nós fechamos o banco com as mulheres e crianças, né? Que é o jeito de trabalhar, né? Uhum. A gente, quando faz uma ocupação, quem vai na frente, por exemplo, do trator, nas coisas, são mulheres e crianças para evitar que eles atirem na gente. E aí a Playboy entrou em contato depois dessa foto? Foi. E como foi o combinado de cachê, de contrato? Foi até engraçado, porque me ligaram na cooperativa. E falaram assim, você quer posar nua, quer posar pelada? Não, um repórter que me conhecia de Presidente Prudente, ligaram da Playboy, entraram em contato com ele deu o contato e ele me ligou. Falou, e ele era muito gozador, Luiz Carlos, se não me engano. Ele era muito gozador, eu achei que ele tava me zoando. Falou, daqui a pouco vão te ligar aí, é da Playboy, pediram o seu contato, eu passei. Eu falei, tá bom, Luiz Carlos, tá bom, não sei o que, eu tô ocupada. E desliguei. Aí daqui a pouco liga e, oi, tudo bem? A Débora, eu falei, sou eu. Sou a Ariane da Playboy. Você sabia o que era Playboy? Sabia. Aí eu falei, vamos parar de graça, eu tô trabalhando, você tá com o Luiz Carlos aí do lado, não sei o quê. Ela, não, tô falando sério. Você não acredita? Anota meu número e liga aqui. Aí eu anotei o número e liguei, aí atendeu, né? Era Estado, Jornal Estado, Abril. Revista Abril. Isso. Aí eu falei, caramba, é verdade. Aí ela falou que tinha um interesse e tal, não sei o quê, e eu vim para São Paulo para conversar com eles. Eles pagaram tudo para você vir? Ou você veio por conta? Eu vim de carona. Que loucura, São Paulo, né? São Paulo. Onde você saiu, pra onde você chegou? Chegou em São Paulo de carona. De carona. E aí você foi pra Revista Abril. Não tinha dinheiro para comer uma coxinha na estrada. E aí você foi pra Revista Abril. Aí eu fui pra Revista Abril, tivemos uma reunião. Na época eles iam pagar 20 mil reais. O que era 20 mil reais na época? O que, proporcionalmente, assim, hoje? Eu acho que seria uns... Quer ver quanto custa um carro? Bom, uns 50 mil, vai. Uns 50 mil. Eu fiz a conta seguinte. Eu compro um carro, né? Um carro, um Uno, um Fiat Uno, qualquer coisa assim, um carro antigo. E vou comprar coisa no Paraguai, roupa, essas coisas, e vou vender na roça. Virar ambulante, né? Aí, essa era a minha ideia de fazer. Tá, e esse cachê era inferior ao praticado pela revista na época? Muito inferior? Bem inferior. Tá. Aí E vocês acham que eles ofereceram porque você não tava sozinha? Eu não era uma celebridade, né? Eu não era uma celebridade. E a Playboy só fazia celebridade. Tinha acabado de fazer a Marisa Hort. Uhum. Então, eu fiquei super feliz, estava ótimo. Só que aí, quando isso aconteceu, descobriram que eu ia posar através do advogado, que era o advogado do movimento, inclusive, que era o Greenhalgh. E que eu falei pra ele, olha, eu aceitei, vou posar. Você já tinha assinado? Aí eu falei, eu vou posar, mas eu pedi para ter uma cláusula onde eles não possam usar a sigla MST, essas coisas, para não vincular. Aham. Não, legal, tal, não sei o quê. E ele, sem querer, falou no almoço dele, estavam comentando da Marisa. Aí ele falou, porque vocês não viram a Sem Terra que vai posar. E ele não sabia que no meio deles tinha um jornalista. Quando ele chegou no avião, o cara estava sentado do lado dele. O cara falou, não, eu quero essa pauta para mim. E aí, exclusiva. E aí saiu onde? Aí saiu na Folha de São Paulo. A Sem Terra mais bonita do Brasil. A Sem Terra vai posar para Playboy, alguma coisa assim. E você sentiu violada quando você viu a matéria? Ou você gostou? Eu não ligou? Não liguei, não. Não ligou, tá. Porque assim, foi um estouro depois disso. Porque esse jornalista ficou esperando, o jornal ficou esperando para imprimir essa matéria para sair de madrugada. Então foi assim, foi toque de caixa. Eu acabei da entrevista, o cara já ligou, passou um fax. E o negócio saiu.
No outro dia, madrugada. Na Folha. Rodando. Na Folha. Na Folha. E aí saiu a revista. Aí depois nós fizemos a revista. Tá. Né? Foi constrangedor. Como foi pra você tirar a roupa? No primeiro momento é estranho. Só que o Thomas, o meu fotógrafo foi o Thomas Sucemil. Nós começamos a fazer aqui em Camburi. Lá em Camburi, né? São Paulo, na praia. Só que a gente não conseguiu, porque os paparazzi descobriram. E eu tava lá começando a fazer pose assim. Aí eu olhei, tinha umas árvores assim, e eu vi uma cabecinha, né? Aham. Aí eu falei, gente, tem uma cabeça ali na árvore. Como eu vou ficar pelada assim? Aí eu olhei de novo e falei, e eu conheço aquele cabelo, é do Lilo, o fotógrafo. Era ele mesmo. Aí nós fizemos alguns make-off lá naquele local. Dei uma entrevista pro Zeca Camargo. E aí nós tivemos que ir pra Bahia, porque não tinha condições de fazer aqui. E aí você foi pra Bahia. Uma loucura a minha vida. Eu não podia sair na rua. Você ficou famosa. Famosa. Do dia pra noite. Então, a mídia, nos anos 90, nos anos 2000, faziam famosos, né? Hoje a gente tem essa questão de famoso de bolha. Né? Que naquela época, eles tinham a força, assim, de fazer uma celebridade. E aí, você fez a revista. Fiz. E aí, você foi pra Hebe, não foi? Fui. Como foi? Porque deu outra virada na Hebe, né? Conta pra gente como foi. Então, na verdade... E uma coisa que foi legal. Você perguntou sobre como é tirar a roupa, né? O Thomas, ele fez o que? Ele punha um foco, assim, de luz. E era praia, né? Então, eu não via... você não vê atrás da luz. É igual show, né? Quando você tá no palco, aquela luz, você não vê as pessoas. E aí ele falou, e eu pus um vestido de crochê, nua, por baixo. Esse crochê, fui jogando água, brincando e tal. E foi assim que começou. Só que quando a gente olha, escuta um barulhinho, que a gente olha assim na praia, tinha um cara deitado, ele tava duro assim, mas o cachorro começou a lamber ele. Ele tava vendo tudo, assistindo tudo. Aí nós continuamos no outro dia e fizemos lá na Bahia. Quando eu já tinha posado, já tinha posado, aí eu fui na Hebe, fui no Jô, a maioria dos programas, inclusive, ao vivo. A Hebe foi maravilhosa, porque aí eu não sabia que não podia falar valor de cachê. Ninguém tinha me falado. Isso estava no contrato ou não? Não. Não estava no contrato? Não, e ninguém falou, porque ninguém imaginou que ia dar o boom que deu. Uhum. Aí a Hebe perguntou pra mim, né, quanto seria o cachê. Eu falei, 20 mil reais. Tá? Ela falou, o quê? Aí ela chamou o diretor, ela falou, não esqueci o nome dele agora, falou o nome dele, né, do diretor da Playboy, e falou assim, por 20 mil ela não vai posar. Vocês têm que melhorar, ou então eu vou pagar ela para ela não posar. E aí fez um estardalhaço. Foi ela, foi a Mauri Júnior, aquele... Todo mundo vestiu sua camisa. O Jabor. Vestiram sua camisa. Todo mundo. Aí me chamaram para renegociar. O pior é que quando eles me ligaram, né, eu já tava... Eu tava aqui ainda, Aí eu quase chorei, né? Que eu falei, quer ver que agora eles vão falar que não quer mais, né? Porque causou esse reboliço todo. Aí não, eles me deram um cachê muito bom. E na época eu fui a melhor remunerada por volume. Que era R$1 por revista. E você lembra quantas revistas você vendeu? Não lembro. Não. Foi bastante. E o que mudou na sua vida, Playboy? Mudou tudo, Firmino, mudou tudo. A visibilidade, né? Eu comecei a trabalhar com a TV, né? Então, assim... E você não se arrepende de ter posado? De jeito nenhum. E o que você acha de nu hoje? Eu acho que o nu, nesse sentido, tá? De revista, de uma coisa que você vá assistir, ver quando você quiser, não estampado, esfregando na cara dos outros, eu acho bom. Né? Porque é uma revista, você ia lá na banca e comprava. Porque essas meninas estão peladas toda hora, por coisa, né? Essas meninas estão sempre peladas, né? Eu acho que a gente tá... Não é nem menosprezando, mas é de uma certa forma boicotando. Porque concorda, se é uma coisa que você tem acesso sempre, você acaba não dando valor naquilo. Então, assim, essas meninas... Você concorda? Eu concordo. Tá muito vulgarizado? Muito. E outra, hoje já não tem graça mais. O homem, eu percebo, assim,
que os homens, ele olha, pode até desejar aquela mulher bonita, tal, mas já perdeu o encanto. Perdeu, mas tinha uma coisa da revista Playboy chegar. Então, sei lá, as meninas da novela da Globo, ou as meninas do Big Brother que saíam, eram acontecimentos. Teve Carla Pérez, teve Tiazinha, teve Feiticeira, tiveram grandes, teve Galisteu, Xuxa. Grandes ícones e sexy symbols posaram e era um acontecimento aquele nu. Né? Playboy foi uma... E eu acho também, eu gostava também, porque era um nu bonito. Era diferente da Sexy. A Sexy era vulgar, né? Era uma revista... O que você acha que mudava? Qual que era o tom da Playboy que deixava ela diferenciada? Porque a Playboy, ela era uma revista de, acho que mais bom gosto, um outro público. Ela era mais cara, né? Ela tinha entrevistas interessantíssimas. Adorava ler Playboy. Então, não era só o nu por nu. A Sex já era diferente, era mais nu e um monte de coisa. E depois, com o tempo, foi piorando, né? Então, eu não me arrependo. Eu vejo algumas que posaram. Você tem filho? Tenho 3. E meu filho vendia autógrafo na escola. Isso que eu queria saber. Ele trocava por Seus filhos, quando você posou no seu filho não se envergonhou? Não. Qual que era a idade dele? Eles tinham 10... A minha filha tinha 12 e o João Paulo tinha 10. Entrando na puberdade, que é justamente a idade que o menino, né? 10. Eu já tava com o Renato, Que é justamente a idade que vem, né? Que começam a caçoar, começa o deboche. Ele não teve situação constrangedora por você posar nua. Ele não ligava e o que ele fazia era vender. Ele trocava a revista autografada por lição, por cola de prova, por lanche. Ele não tava nem aí. A Jaqueline também não ligava, não. Tá, e como você saiu dali pra parar? O próximo passo é a fantasia. Isso. Então a gente sai do Sem Terra. Peraí, deixa eu desenhar. A gente sai do movimento, a gente vai pra Playboy, aí vamos pro Silvio Santos. Isso. Bom, começou ali na Hebe, né? Mas como que você foi parar no fantasia? Eu preciso te dizer. Eu tenho uma memória afetiva tão maravilhosa de você, da Jaqueline Petrovic, das meninas ali do Fantasia, porque depois chega a Carla Pérez, né? Isso. Mas ela chega num segundo momento. Como que você foi parar ali, no Fantasia? Então, eu já tinha dado entrevista para todas as emissoras e praticamente todos os programas de maior audiência. Eu fui no Jô, na Hebe, no Amaury Júnior, na Xuxa, o primeiro programa ao vivo da Xuxa, eu estava. E você sempre foi com essa persona de Sem Terra mais bonita do Brasil. Sim. Sempre, esse era a coisa mais interessante que era vendida a seu respeito, né? Era. E aí, o que acontece? O Silvio Santos assistiu todos esses programas. Ele já estava com Fantasia na cabeça. Esse Fantasia, ele é um formato italiano, programa italiano. E aí, ele me viu na TV. Aí ele começou a procurar e assistir todas as entrevistas que eu dei. E ele gostou muito. Aí ele era um caça-talentos, né? Eles falam que ele via e identificava talento nas pessoas, né? Ele me ligou, me mandou me ligar. Eu, para variar, achei que era trote. Conversa, que era trote, porque tinha muito trote na época. Aí ele mandou me ligar e ele falou comigo no telefone. Eu quase tive um troço, né? Aí nós combinamos, eu fui, ele ainda estava na Taliba Leonel, no antigo teatro da Taliba Leonel. Ele foi o último a sair de lá. E nós ficamos, aí eu entrei, fiquei esperando, aí a camareira dele veio, eu falava assim, fala pra mim, é brincadeira, é uma pegadinha do Gugu, não é? Aí ela falava, não, porque tinha aquele espelho, né, assim, do camarim dele, eu falava, tem alguma câmera ali. Aí ela, não, ele já vem, ele tá terminando lá de gravar com as colegas de auditório, ele já vem. De repente ele entra, eu tava sentada no sofá, e quem disse que eu consegui levantar, que minhas pernas tremiam? E ele rapidamente percebeu, porque quando eu estendi a mão para ele, eu tentei levantar, minha mão tremia. Aí ele, não, pode ficar sentada. Aí ele sentou do meu lado, aí ele me cumprimentou, tal, e ele me olhou, falou, realmente você é muito bonita, menina. Eu falei, obrigada. Ele falou, eu assisti todas as suas entrevistas e você é uma menina
muito simples, porém você é muito inteligente, você é muito rápida de raciocínio. E eu preciso de uma pessoa assim. Falei, que Bonita bom. e ágil. Aí eu falei, que bom. Aí ele falou, aí ele explicou, o programa mostrou um vídeo, né? Aquelas fitonas assim, né? VHS. VHS. E aí eu assisti o vídeo, aí ele virou pra mim e falou assim, aí ele brincou, falou, e aí, topa ou não topa? Aí você falou, top. Aí eu falei, demorou, claro. E como que era o salário? Era imposto? Você podia negociar? Ele já chegou pronto e você aceitou? Chegou pronto, eles vieram com salário, o contrato para eu avaliar, se eu quisesse levar para um advogado, tal, não sei o que, eu li tudo, falei, não, tô dentro. Aí o pessoal, aí todo mundo me perguntava, mas e aí, se não der certo, não sei o que? Falei, gente, o não eu já tenho. Entendeu? Para quem fazia o que eu fazia, para quem passou pelo que eu passei. E você sempre foi assim? Você foi aceitando tudo sempre na vida, assim? Eu sempre, oportunidade, eu não deixava passar. E você disse que você não pensava ou você ia fazendo? Eu ia fazendo. Se era uma coisa que eu podia trabalhar, podia ganhar um dinheiro, eu podia crescer e fosse lícito, estava dentro. Eu ia fazer. Porque, assim, são oportunidades que você vai... E isso você já assim, morava melhor, comia melhor, se vestia melhor, já tinha mudado tudo? Já tinha melhorado muito. E aí, eu acho assim, a gente tem que aproveitar as oportunidades. Eu vejo muitas vezes pessoas perdendo oportunidade por estrelismo, né? Porque eu estava famosíssima na época, eu não podia sair na rua, entendeu? Era esse nível de assédio? Era, eu não podia sair na rua, minha filha chorava, porque às vezes ela queria ir no McDonald's, a gente parava, a gente não conseguia comer. Então eu tinha que pegar o lanche e levar para casa. Era forte mesmo. Então, eu poderia ter uma crise de estrelismo e falar, não, quero tanto, nessa época, vou fazer isso, você tal. Juntou dinheiro nessa época? Juntei. Você empreendeu? Sempre. Eu comprei minha casa, a primeira coisa, comprei uma casa ali na City Lapa, porque era próximo da Anhanguera, né? Para ir pro SBT todo dia ao vivo, tinha que morar ali perto, não dava para arriscar pegar trânsito. Eu comprei uma moto para ir trabalhar, porque às vezes tinha acidente na Anhanguera, para tudo. De carro eu corria esse risco, então eu comprei uma moto para não correr esse risco. De moto? Eu ia pro SBT de moto. Que legal. Então... E é engraçado, assim, quando você fala de construir patrimônio, de ir guardando, e imediatamente já me vem pro lado político. Sim. Né? Uhum. E nesse momento, quando você olhava para o Movimento Sem Terra, como você viu o movimento, você crescendo, você construindo, você empreendendo? Você acha que você foi se distanciando nessa fase? Você acha que essa ruptura desse pensamento que é do Movimento Sem Terra, você acha que se quebrou ali? Não, assim, depois de um tempo que eu já estava no movimento, algumas coisas me incomodavam lá dentro. Como, por exemplo, o pessoal que era dirigente, esses não faltava nada, né? Viajava para lá e para cá, eu cansei de vir para São Paulo, e uns dirigentes ficavam no shopping, comprando roupa no shopping. Na verdade, e eu era voluntária, eu era militante. Você acha que é aquela brincadeira do capitalismo para mim e socialismo para você? Total. Isso me decepcionou. Das cabeças do movimento. Isso. Das cabeças do Movimento Sem Terra. E por isso me decepcionou, entendeu? Então, eu estava lá dentro somente para conseguir meu lote. Para conseguir o meu lote. Você nunca teve uma questão... Ideológica nada disso. Nenhuma. Eu quando eu entrei lá, eu não sabia quem era Karl Marx, quem era Che Guevara, quem era essas porra toda aí, eu não sabia nada. E eles já tinham esses ídolos, né? Já, e aí é uma lavagem cerebral. Como que eles fazem essa lavagem? É palestra, tem encontro de jovens, encontro de crianças, encontro de não sei o quê, direto, reuniões, e vão colocando isso na sua cabeça. E eu não conhecia a história, nós não tínhamos internet, e eu por muito tempo acreditei. Qual que era a sua formação nesse momento? Sétima série. Isso que eu ia te perguntar, você não tinha o segundo grau completo? Não, sétima série. Então, assim, a gente não tem o costume de ler, né, no Brasil. Eu não sabia quem eram essas pessoas, então eu acreditava no que me falavam.
Só que aí, vendo essa diferença, né? Então, eu chegava a ver, por exemplo, tinha dirigente que chegava num acampamento, ia tomar uma água, água de pote de barro. Aí dava água, não queria beber, só queria beber água mineral. E aquilo foi me subindo, sabe? Então, assim, eu me decepcionei bastante quando eu vi muitas coisas acontecerem dessa maneira. Então, por isso eu não tive nenhum remorso, nenhum problema em deixar o movimento. E você traz alguém pra tua vida? Lá de trás? Lá de Você trouxe trás. alguma amizade, alguma pessoa? Do movimento? Ninguém. Não. Ninguém. Não. Hoje, olhando, você considera pessoas medíocres, né? De se contentar com aquilo e de obter algo do outro, assim, na base da força, tirando? Se você considera, hoje, com a cabeça que você tem, com a maturidade que você tem, com o que você aprendeu na sua vida, com o patrimônio que você construiu, você vê como? Você vê como mediocridade? Como você vê hoje? Então, eu vejo essas pessoas como eu era antes, desinformada, sem estudo, sem informação e com o nego falando na cabeça deles o tempo todo que o governo não presta, que os empresários não prestam, que o agro tá acabando com as terras, o agro tá acabando com o clima, o agro tá acabando com tudo. Então, isso eu falo dos acampados, da grande massa. Tá? Você acha que eles são liderados por cabeças? Sim, são. Eles são usados como massa de manobra, tá? Então, e lá tem muita gente bastante humilde. Bastante Não, passa a humilde. impressão, né? Assim, passa a impressão de serem São muito poucos, tem aproveitadores, tem pessoas do comércio que entram no movimento para conseguir terra e depois tem uma chácara de fim de semana. Sim. Tá? Isso tem. Mas não é a maioria. Entendi. A maioria são pessoas necessitadas. E eu, sinceramente, eu acho que o país tem condições de fazer uma reforma agrária decente, realmente. O que seria uma reforma agrária decente? Eu acho que... Não, é porque você fala um pouco Sim. disso. Eu que sou filho de pecuarista, me dá três sei. tipos de desespero. Quando você fala uma reforma agrária decente, o que é? Eu acho assim, você melhor do que eu, sabe que tem pessoas que estão morrendo em cima da terra, que tem caminhonete de fachada, cinturão de fachada, bota de fachada e estão quebrados, endividados, ferrados. Esse é o tipo do cara, por exemplo, que essa terra poderia sim ser paga pelo governo. Desapropriada, isso é a palavra certa. Desapropriada pelo governo e realmente ser... dividida entre pessoas que tinham interesse. Mas esse cara ainda pode arrendar a terra dele, por exemplo, e ganhar em cima. Então, é uma solução também. É entendeu? A mesma ideia do cara que tem 10 imóveis. Você não vai morar em 10 casas. Sim, você tudo mora em bem. uma, você aluga 9. Não, ok, também seria uma saída. Eu não tinha pensado nisso, mas também seria uma saída. Mas o que eu acho que essa terra teria que ser produtiva. De alguma forma. Você acha que terras improdutivas, então, deveriam ser desapropriadas? Isso, com certeza. Eu posso dizer, assim, que quando você fala de uma reforma agrária consciente, que apenas terras improdutivas seriam desapropriadas. E outra, que essa terra, isso é a minha ideia, né? O meu Brasil, como falo, do sonho. Assim, imaginário. Então, e essa terra, ela teria um título provisório para essas pessoas, porque quem não produzir tinha que sair também. E vem cá, e você não tem medo do judiciário? Porque assim, o meu grande medo com isso é o judiciário, né? Por exemplo, quando se fala de, vamos regulamentar redes sociais. Sim. Gente, ninguém é a favor de fake news. Não. Ninguém é a favor de ficar humilhando e expondo pessoas a situações constrangedoras. Sim. O problema é quem decide o que é verdade e o que é mentira. Essa semana, por exemplo, o STF decidiu que se uma pessoa estiver dando uma entrevista para um veículo de comunicação e aquilo for uma fake news, o veículo de alguma forma pode ser responsabilizado por aquilo. Aí a minha pergunta para você é:
Quem decide o que é fake news? Da mesma forma que eu te pergunto, defina terra improdutiva. O que é terra improdutiva? O meu medo desse tipo de situação é essa, porque eu te pergunto, você colocaria a sua mão no fogo pelo nosso judiciário? Não, hoje não. Então, Hoje assim, não. Agora, então é veja uma bem. questão pra mim isso, entendeu? Mas isso nós estamos falando de um Brasil de hoje. Sim. Né? Eu não faria isso no Brasil de hoje. Tá? Mas eu acho que se nós tivéssemos um governo e uma justiça correta, daria para fazer sim. Por quê? O que você vai ter como terra improdutiva? Uma terra abandonada. Quanto tempo você pode ficar sem produzir numa terra? Certo? Ou pela conta bancária dessa pessoa, se ele está endividado e não está plantando, não está fazendo nada. Então, quer dizer, tem várias maneiras de ver isso. Como o fake news, por exemplo... Mas deixa eu te perguntar, você não vê um proprietário que arrenda a terra como terra improdutiva? Se Não. eu arrendo para um terceiro e tá tudo plantado de soja, você não entende aquilo como improdutivo? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque o que acontece muito, infelizmente, eu não sei porquê, tem pessoas que ainda agem dessa maneira, porque talvez seja porque ficou para herdeiro que não sabe lidar, entendeu? E não faz nada com a porcaria e a terra fica lá jogada. A gente tá cansado de ver isso. Você passa nesse Brasil, eu viajo, Firmino, para todas as corridas eu vou de carro, de ônibus, que é o meu motorhome, ou com a carreta, dirigindo a minha carreta. Eu viajo muito, eu pego a estrada. São coisas que você vê terras e terras assim, que se perder de vista sem nada. Sim. Entendeu? Então, isso eu acho uma judiação. Sim. E eu acho que não também, a partir do momento que isso fosse feito, o arrendamento, por exemplo. O arrendamento, eu acho que tinha que ser também para pequenos produtores, para esse pessoal. Entendeu? Porque aí você conseguiria tirar esse pessoal. Eu acho, porque assim, sabe o que eu acho legal? Mas também é trazer o pessoal da cidade. Não, eu entendo, mas voltar assim, para o interior. Não tem estrutura, é muito caro tocar uma fazenda. Eu sei. É muito caro. Por isso que seriam pequenas áreas com várias pessoas em sistema de cooperativa, certo? Em sistema de cooperativa, para ter o incentivo, porque também era o que acontecia às vezes no movimento. A pessoa recebia o lote, e aí não tinha nada para tocar. Aí ficava lá bebendo. Deixava o negócio embora. Aí ficava lá, montava um barraco de lona lá, ficava lá bebendo e caía na cachaça. Ou passava para outra pessoa. O que a gente tem hoje no Movimento Sem Terra e dos índios é invasão de terra produtiva. Sim. Isso a gente tem a rodo. E aí o governo não consegue tirar eles lá de dentro e desapropria a terra do cara. Isso. Esse é o grande embate, o grande problema, porque eles não querem lavoura. Eles não querem trabalhar. A questão toda é essa. Você invadir uma terra que é produtiva, que tem uma sede maravilhosa, Sim. você tem uma piscina, Sim. que você tem uma fazenda para pecuária toda dividida já invernada, com o coxo, com o pasto formado. Sim. Ou então que você tem ali a fazenda de soja, a fazenda de milho, a fazenda do que for, toda com aquela terra toda trabalhada já, é muito fácil você invadir. Sim, né? Com certeza. E outra coisa... Tanto que uma propriedade próximo de uma cidade, ela tá muito mais propensa a ser invadida do que uma propriedade longe. Você fala, sem terra não quer invadir aqui, porque aqui não tem recurso. Lógico que não. Tem recurso. E outra, é simples. Por que eles nunca foram para essas áreas hoje que são produtivas, lá nos Cafundó no Cafundó do Mato Grosso, Rondônia, desbravar aquilo lá? Mas o agro cortou árvore, fez isso, fez aquilo para produzir. Por que eles não foram antes? Vai fazer também. Né? Mas não quer pronto. Também. E outra coisa, e tudo que foi feito a vida inteira ali, terras aí de 100 anos, os caras foram fazendo. Foi cerca, foi sede, foi corrigir uma terra, que você sabe a dificuldade que é, entendeu? Então, isso ninguém fala. E você acha que eles não fazem por falta de recurso ou por preguiça? Eu acho que por falta de recurso. As pessoas, por falta de conhecimento... A gente tem essa ideia que sem terra é vagabundo e não gosta de trabalhar. Não. Você acha que não? É falta de recurso. O povo que está ali tem um interesse, tem um ideal, entendeu? Só que a gente é iludido, entendeu? A gente é iludido. Então, aí depois que você vai ver que não é nada daquilo. E, infelizmente, a maioria vira chácara de fim de semana. Eu entendi. Entendeu? Não vira uma terra produtiva. Bom,
Vamos voltar. Eu gostei da discussão. É disso que eu gosto. Vamos voltar aqui. Aí, o Fantasia. Isso. E você se deu bem com a estrutura do programa? Muito. Eu fui treinada pelo Silvio Santos. Assim, ele ficou o tempo Era ao todo no vivo o estúdio. programa? Era ao vivo. Eu tinha acabado... depois que eu posei pro Playboy, aí eu coloquei prótese, né? Fiz uma lipozinha e tal, porque já tinha 2 filhos, né? Isso a gente tá falando de que ano estamos? 96, 97. Aí eu lembro que eu fui ensaiar e eu tava com a cinta por baixo, pus um vestido comprido, eu tava parecendo uma múmia, né? Aí o Silvio Santos perguntou pra mim, mas tá acontecendo? Você tá com alguma dor nas costas, alguma coisa? Eu falei, não, Silvio, é que eu fiz uma cirurgia plástica, tocou a cinta e tal. E ele falou, não. Aí ele tirava a sarra. Essas mulheres são tudo loucas. E aí ele que me treinava, e foi assim o máximo, porque eu não conseguia falar pra câmera. Eu não entendia, assim, eu ficava com vergonha, né, de falar com aquela máquina. Aí ele percebeu, aí ele falou assim, tá te incomodando falar com essa máquina? Eu falei, tá. Aí ele falou, então você não vai falar mais com a máquina. Aí ele falou pro câmera, você vai ficar com o rosto fora da câmera, que ela vai falar com você. E aí começou assim. Aí depois eu me acostumei. Ele era um gênio, né? Era um gênio. Era um gênio. E você saiu de lá por quê? Bom, segundo a Rádio Peão, teve alguns rolos lá, andaram fazendo uns concursos para admissão de meninas, que não era concurso, sabe? Umas coisinhas erradas lá, e ele ficou meio chateado. Aí ele ia acabar o programa, na verdade. Por quê? Por causa dessas coisas. Tá, mas tava Ele dando audiência. descobriu. Muita. E por que você acha que ele acabou mesmo dando audiência? Eu acho que... Bom, a audiência, depois de nós, nunca mais teve. Tanto que você viu, tanto que trocou. Foi a Carla Pérez, depois foi Celso Portiolli, depois foi Cristina... Não, nunca mais teve mesmo. Quem que é? Era você, a Jaqueline Petrovic? Eu, a Jaqueline, a Adriana Colim, a Valéria Balbi e... Depois, E vocês estavam bem? Nós 4. Muito. Muito bem. E ali você... Acabou teu contrato? Ou eles romperam antes? Foi demitida? Então, Como foi? aí eu continuei. Ele pegou eu e a Adriana. Pra fazer o sorteio lá com ele, da Telecena. A gente ficava lá, a gente zoava, que a gente ficava pegando as bolas do Silvio Santos. E aí nós ficamos um tempo. Aí eu me interessei eu queria fazer outra coisa, aí eu falei, não queria mais fazer aquilo. Não queria mais fazer TV ou programa? O programa. Aí eu fui fazer o Siga Bem Caminhoneiro, ser repórter do Siga Bem Caminhoneiro. Que era SBT também? Era SBT também. E ali você já era... Só que aí eu não seria contratada da TV. Porque era um programa de produção independente. Uhum. Era da agência que fazia. E aí, bom, pra onde vamos depois? Como que a gente foi parar no Mulheres Ricas? Mulheres Ricas... Aquele programa foi um surto, né? Foi. Deixa eu entender uma coisa. Porque aquilo era um hate em cima daquele programa. Onde já se viu? Essas mulheres vazias. Só no Brasil que um negócio desse dá certo. Um bando de dondoca que fica em shopping gastando. O que foi esse surto? Verdade, de onde saiu isso aí? Na verdade, só o Brasil que implica com pessoas bem-sucedidas, com pessoas que têm dinheiro. Assim. Você acha que pessoa rica sofre preconceito no Brasil? Muito. Muito. Hoje, se alguém chegar pra você e falar quanto você ganha, é ofensivo? Você se incomoda com a pergunta? Porque eu me incomodo com a pergunta. Eu me incomodo. Se alguém falar quanto Porque você ganha... a gente aprendeu com os nossos pais, como eu te sigo há muito tempo, eu sei que você teve uma criação muito parecida com a minha. A gente foi criada que não é educado você perguntar quanto você ganha, quanto custa o seu celular, quanto custa a sua aliança. A gente foi ensinado assim. E eu realmente acho que não é... Eu acho que não é da sua conta. Sim. Entendeu? Eu acho que você pode me perguntar, você faz o podcast? Meu, isso é legal? Te dá um retorno legal? Sabe? Pra ter uma ideia. Não por curiosidade, pra saber quanto você ganha. Uhum. Então, isso eu não gosto. Você, enquanto empreendedora, você gosta de perguntar esse tipo de coisa? Mas e aí, como que é teu negócio? Onde que você investe? Como que você roda o dinheiro?
Na verdade, assim, eu pergunto pouco, mas eu pesquiso muito. Uhum. A internet, pra mim, assim, eu vivo no Google, eu vivo procurando coisa, eu Aham. vivo para entender muita coisa, para aprender muita coisa. Eu gosto, principalmente, por exemplo, eu gosto muito de medicina. Eu gosto muito da coisa da nutrição e tudo mais. Então, eu pesquiso muito, né? Tá até pensando, talvez eu faça uma faculdade ainda. Nutrição? Não sei ainda, mas talvez Bom, mas vamos biomedicina. voltar pro preconceito do rico. Você Então. acha que existe uma coisa de é proibido ser bem-sucedido, né? Hoje, por exemplo, eu tô vendo um helicóptero na tela ali fora e teve uma pessoa que colocou no comentário, né? Porque a moça ganhou um helicóptero do namorado. E aí comentaram, porque eu acho essa ostentação isso, aquilo, não sei o que, blá, blá, blá. Aí eu não aguentei, porque essa pessoa que comentou é uma pessoa que eu gosto. Aí eu falei, olha, pela primeira vez eu gosto, você sabe que eu gosto de você, a gente sempre conversa, mas dessa vez eu vou discordar. Eu falei, primeiro, você sabe se essa pessoa que está ostentando não faz a parte social dela? Porque ela comparou assim, as crianças passando fome. Mas eu ainda assim, eu acho isso aí. Olha só, outro dia uma mulher me escreveu: você vai fazer uma festa de aniversário pra riquinho, quando tem gente. Aí começou a mandar coisa de orfanato. Eu falei: não tô afim de ajudar o orfanato. Eu quero fazer uma festa, me deixa em paz, que saco. Se eu tiver afim de ajudar o orfanato, eu vou ajudar o orfanato. Sim. Eu não ajudei o orfanato porque você não tinha me mandado. Existem 1 milhão de orfanatos na minha cidade que eu poderia ter ajudado se eu quisesse ajudar. Eu não acho que isso é argumento então, também. Aí eu coloquei, foi também, o que eu coloquei. Entendeu? Eu falei, olha, vai me desculpar, mas uma coisa tem nada a ver com a outra. Eu falei, primeiro, saúde, educação, assistência social. Ricofobia. Isso, eu falei, isso é uma questão, isso é responsabilidade do governo. Falei outra, você sabe se essa pessoa que está ostentando não faz a parte social dela? Claro. Se ela doa, se ela faz um trabalho voluntário, se ela ajuda alguém? Você não sabe. Claro. E outra, a gente entra na internet, principalmente as pessoas mais humildes, já tem uma vida difícil. Aí você vai entrar para ver coisa ruim, você quer ver coisa bonita mesmo. Claro. E isso é uma forma da pessoa olhar aquilo e sonhar. E assim, almejar melhorar. Aquilo pode virar uma ambição, uma inveja. Sim. Quem vai dizer se aquilo é uma ambição ou se é uma inveja é a forma como você vê a vida. Mas assim, por exemplo, outro dia eu tenho uma empresa em Orlando e eu tenho uma casa na Disney, eu alugo minha casa temporada de férias e tal. Eu fui postar a casa. Falei, olha, gente, né? Fui fazer um vídeo, não sei se você viu. Eu fico constrangido. Sim. Principalmente por causa dos comentários. Você é rico. Gente, eu fico constrangido. Eu fico extremamente constrangido. E tem uma coisa, a questão do herdeiro. Existe uma coisa na questão do herdeiro, que o herdeiro, ele é sempre... Ele não tem valor. Uhum. Porque ele não batalhou. Sim. Qual que é a função do herdeiro? Nascer. A função do herdeiro é nascer, né? E você vai receber aquilo, você pode ser só um herdeiro e torrar aquilo, ou você pode ser um sucessor e aumentar aquele patrimônio. Não sei se você vê seus filhos como herdeiros ou como sucessores, assim. Não sei até como você vê seus filhos, se você quiser falar sobre isso. Mas o herdeiro, ele é indigno. Ele é indigno. A sociedade vê ele como alguém sem valor. Você não batalhou. Porque vem naquele antigo ditado, né? Que o avô construiu, o outro... avô rico, pai intermediário, neto pobre, né? Isso. Então, eu acho que já vem dessa crença. E porque, infelizmente, a maioria dos herdeiros dá motivo para falar. A maioria dos que eu conheço não levaram os negócios dos pais para frente. Mas você acha também um demérito um herdeiro virar e falar, tô a fim de curtir a vida. Meu pai me deu um big patrimônio, eu vivo de renda, eu vou pro personal, vou pra terapia, vou passar o verão na Europa. Eu acho que tudo bem, desde que você... Você acha um demérito? Porque assim, a forma como é colocado, parece que ele não pode. Pode. Você acha um demérito? Eu acho se a pessoa destruir tudo isso, acabar com isso. Entendeu? Porque... É vergonhoso. É vergonhoso, porque assim, você fazer tudo isso, se você tiver, como por exemplo, uma fortuna que não vai acabar nunca, aí tudo bem. Agora, se você tem uma coisa que vai acabar e você não fazer nada, só curtir, aí eu acho ruim.
Eu acho que ruim. E tem, infelizmente, a gente encontra muitos casos assim. Você tá ali em São Paulo, no meio que você tem ali no condomínio, No no Alphaville? Alphaville, você tem Novo Rico, Tem. que é visto com muito maus olhos, Sim. né? Novo Rico é a coisa cafona. Ah, eu sou a coisa, caminhoneira, né? mas eu Assim, sou a caminhoneira no sentido pejorativo para muitas pessoas. a coisa cafona, a coisa excêntrica. E você tem o old money, né? E você tem o old money, que muitas vezes não tem dinheiro. Sim. Né? Você vê isso muito lá? Muito. Você vê como que você... Porque assim, ali você tá na nata ali da classe A de São Paulo, ali no Alphaville. Sim. E você consegue identificar bem a figura do novo rico que tem muito dinheiro e do old money que muitas vezes nem money tem mais. Não. Isso acontece muito. Isso tem bastante. Tem gente que vive em casa alugada e fala que é casa dele, que comprou a casa. Isso tem vários. E como vocês descobrem? A gente descobre porque os condomínios são mini cidades do interior. Você sabe tudo que acontece ali dentro. Sempre tem alguém que fala. Sempre tem alguém que conta as coisas. Então a gente acaba sabendo, né? Agora, eu acho que o Brasil, quando eles começaram a discutir a questão das mulheres ricas, então entra nisso, porque o Brasil é um dos, pelo menos que eu conheço, que ser rico é um pecado. É um crime. É um crime. É um crime. Porque esse programa foi baseado naquele The House... eu não falo inglês, hein? The Housewives lá. The Housewives? Isso. As donas de casa? Isso. Meu, o que elas ostentam ali, as coisas que elas fazem são loucas. Tá, agora eu quero saber de Narcisa Tamborideg e Val Marchiori. Como eram aqueles embates? Meu Deus. E quem era você no meio desses embates? Então, mas para começo de conversa, quando me chamaram para uma reunião para esse programa, eu achei que seria para atuar como atriz. Seria uma novelinha. Que ia ser real? Eu não sabia que era sobre nós. Aí, quando ela explicou direitinho, aí eu falei, mas eu? Por que você me chamou? Aí ela falou assim, não, porque assim... Eu falei, e quem vai participar? Ela falou, a Val Marchiori e a Narcisa. Eu falei, não, você tá de brincadeira comigo. Eu falei pro diretor. Eu falei, não, você tá me zoando? Você já conhecia elas? Já, não pessoalmente. Aí eu falei assim, era o Pablo. Falei, Pablo, assim, na boa, por que você quer me pôr junto com essas mulheres? Não tenho nada a ver com elas. Falei, eu, graças a Deus, tenho uma condição confortável, mas eu não rasgo dinheiro igual essas mulheres, nem ferrando. Não, mas a gente quer você justamente por isso, você é o contraponto. Tá. E outra coisa, você tinha costume de fazer compras em Prada, Gucci, Chanel, Hermès, carro de 700 mil, carro de 2 milhões? Carro eu gasto dinheiro, agora... Carro sim, mas assim, a tal da roupa, grife, não. Assim, eu tinha alguma coisa de joias, eu tinha algumas coisas de joias, bolsas eu tinha, até porque era uma questão, né, de estar na TV, de se apresentar, de estar bem apresentável em algumas festas que eu tinha que comparecer, eventos, reuniões. Então eu tinha. Eu tenho, aliás, né? Mas assim, hoje, eu sou bem sossegada quanto a isso. Porque eu sofri um assalto na minha casa. Dentro do Alphaville? Não, eu mudei para o Alphaville por causa disso. Eu morava na Serra da Cantareira e eu fiquei com 3 bandidos dentro de casa. Além de pessoas da facção, tinha um policial também. Polícia e bandidos juntos no assalto. E eles sabiam quem era você? Graças a Deus, não. E aí... Mas era uma casa luxuosa? Não, era uma casa grande. Era uma casa grande, mas era aquela que, inclusive, eu não gostava disso, né? Ela tinha aqueles 2 pilares assim na frente que eu não gosto. E aí, eu sofri esse assalto, fiquei 3 horas com esses bandidos dentro de casa, tomei coronhada. Eles te trataram bem? Tomei coronhada, punha arma na minha boca, no meu ouvido, que eles queriam? ameaçava. Só dinheiro, joia? Eles queriam dólar, queriam não sei o quê, e não tinha. Aí eu tinha joias escondidas. Eles foram embora e te deixaram? Aí eles acharam as joias, eu tinha armas, né? Porque eu tinha licença atiradora, e o meu marido também.
E aí eles levaram as armas e as joias. E aí depois disso, eu fiquei meio desencantada, sabe? Meio desencantei com isso, porque assim, aquelas joias, poucas eu tinha ganhado do meu marido, a maioria eram minhas que eu comprei. Uhum. E paguei bonitinho. Então, me magoou bastante, aí eu meio que desencantei. Entendi. E aí você foi pra Alphaville? Aí eu fui para Alphaville, eu engravidei do Renatinho, nesse interim, nesse estresse, eu engravidei do Renatinho, aí nós fomos morar em Alphaville pela segurança. Bom, mas vamos voltar para o programa que desviamos do assunto. E aí... Então, aí assim, aí ele falou desse contraponto e tal, o cachê era um cachê legal, aí eu falei com meu marido, ele falou, você que sabe. Aí beleza, aí fui fazer. E você mas esperava assim, ser o sucesso que foi? nem. Porque parou Não, a internet eu aquele esperava programa. paulada. Primeiro que quando eles falaram, porque quando a primeira reunião não estava decidido o nome. Aí quando eles falaram Mulheres Ricas, eu já odiei. Já odiei o nome. Que é aquela coisa, né? Você sente vergonha, Aham. né? E aí, mas beleza, vamos fazer. E aí era assim, uma bagunça, porque você reunir, era eu, a Lídia Sayeg, a Brunete para Carole, a arquiteta, a Val e a Narcisa, 5 mulheres. E você reunia essas 5 mulheres, que todas trabalhavam, todas tinham seu trabalho, né? Para fazer alguma coisa era complicado. Então, marcava um dia, então, por exemplo, hoje nós vamos reunir as 5 mulheres num jantar em tal lugar. E Era o só roteiro isso era que era livre. combinado. Era só isso que era combinado, o ponto de encontro. O que ia rolar, dane-se. Entendeu? Então, E com quem que foi mais difícil a convivência? Inicialmente com a Val. Por quê? Porque a Val começou a querer me queimar, ficar me humilhando, sabe? Coisa de caminhoneira, motoboy. Mas ela tem não sei essa o quê. coisa de tentar diminuir os outros. Eu tenho a impressão que ela é uma pessoa intragável. Eu tenho muito essa impressão. Só que aí é o seguinte, eu sou de Londrina. Eu nasci em Bela Vista do Paraíso. E a Val também, né? De lá. E quando ela começou com essa implicância comigo, começou a chover coisas do passado dela pra mim. E o programa estava sendo gravado, porque não foi gravado tudo, né? Ia passar. Ia gravando e passando. Não é. Passando. Vocês não gravaram? Ah, tá. Aí você começou a jogar. Aí, um dia, ela me ligou, porque ela tinha falado alguma coisa de mim, porque tem aquele depoimento, né? Ela tinha falado alguma coisa que não era legal, e ela sabia que não era legal. Aí ela me ligou para dizer que a produção tinha induzido ela a fazer e não sei o que, babá, já se desculpando, antes de passar, antes de ir ao ar. Aí eu peguei e falei para ela, Val, para mim sem problema. Eu só posso te dizer uma coisa, ninguém tem telhado de vidro. E se for para levar para esse lado, então tô dentro. Vou começar a falar também. Só não sei se você sabe, eu sou paranaense. Sou de Bela Vista do Paraíso, do ladinho de Londrina, e minha família é toda de lá. E aí você ficou com ela na mão. Aí eu falei, aí ela... E esse trecho que ela falou de você, chegou a ir ao ar? Foi. Ou ela pediu pra não ir? Foi. E aí você jogou a bomba dela ou não? Você segurou? Não precisei. Todo dia tinha o escândalo dela. Todo dia? Todo dia. Todo dia tinha coisa, né? Ela no Face, que era o Facebook, sei lá que porra que era aquilo. Todo dia tinha coisa falando mal dela. E o ícone brasileiro, Narcisa? Entendeu? Ai, a Narcisa ela é engraçada, né? Mas assim, eu tenho impressão... Desde que você não leve a sério, né? É engraçado desde que você... Eu tenho a impressão que assim... E eu acho que eu não conseguiria conviver com ela. Não, mas eu tenho a impressão que a Narcisa, ela é 10 pra conversar 15 minutos. É isso aí. Né? É isso aí. Você ela não é engraçada você não aguenta mais. Até porque ela não sustenta aquela alegria que você vê na TV o tempo todo. Ela tem alguns momentos de queda, né? Que você olha, ela fica quieta, ela fica triste. Então, assim, é um pouco complicado. Mas é uma pessoa do bem. Não, eu tenho a impressão que ela é um amor. Ela é totalmente do bem. Ela é uma pessoa super do bem. Eu fiquei com uma impressão muito positiva da Narcisa e muito negativa da Val.
Eu não sei se Então. todo mundo tem essa impressão, por causa das brigas depois É. também, tipo, com o Jojo Todinho, com não sei. Eu fiquei com uma impressão muito ruim dela. Então, a Val, na minha opinião, tá assim, quando às vezes a gente saía para jantar depois do programa, a gente saiu para jantar algumas vezes, e assim, ela conversa normal, sabe? Ela se abre no sentido de, tem as dores que todo mundo tem. Você acha que ela Tem os desmonta problemas, quando tá ela na frente da desmonta. câmera? Você acha que ela é uma pessoa normal? É, Ela é eu- mais agradável fora da câmera? É mais agradável Você fora acha que da ela câmera. construiu essa persona? Eu acho que sim. Por quê? Porque foi o que virou, foi o que rolou. Começou no Mauri Júnior, né? Que ela era repórter da Mauri Júnior. E em alguns momentos ela fez a graça, deu certo e seguiu assim. Entendeu? Então, e ela não se abala com hater, com nada, né? Ela não se abala. Então ela não tá nem aí. E realmente é daquele jeito. Então, assim. Agora, eu tinha mais intimidade mesmo com a Lídia Sayeg e com a Brunete E Fracaroli. você trouxe elas pra sua vida? Sim. Até hoje? Ultimamente a gente tá mais afastado porque correria minha mesmo. Mas a gente sempre virava e mexia, a gente saía para comer, se encontrava, ou falava, né, por WhatsApp, por alguma coisa. Mas elas são ótimas também. Débora, a gente tá chegando no fim da nossa conversa. Eu amei ter você aqui. Foi um prazer, uma alegria. Eu quero te fazer uma última pergunta só. Você, com a tua trajetória, você me passa a impressão que você foi pegando tudo que tinha na frente sem pensar. A minha pergunta é se você pudesse mudar alguma coisa na sua trajetória, né? Que foi muito no escuro, tateando sem saber onde tá indo, né? Onde é o próximo passo. Você mudaria alguma coisa? Né? Nessa trajetória de Movimento Sem Terra, Playboy, SBT, mídia, você mudaria alguma coisa? Eu mudaria, no sentido de investir em mim. Eu acho que eu errei de não ter investido em mim no sentido de estudar, de fazer um inglês, entendeu? De investir na minha educação. Você pensa em estudar inglês agora? Eu penso muito, porque assim, eu gosto de conversar, eu gosto de debater. E aí você imagina, eu nos Estados Unidos, com o nego falando e eu não poder falar. Eu me sinto idiota, eu me sinto burra, eu me sinto mal. Então, assim, eu faria isso, investiria mais na minha educação, né, no meu conhecimento. Eu acho que isso é importante. E eu acho... Você resolveu ganhar dinheiro? Eu quis ganhar dinheiro, correr, fazer as coisas para os meus filhos. Graças a Deus isso eu consegui, entendeu? 2 já se formaram. Agora tem o Renatinho, está no 3º, já, se Deus quiser, o ano que vem vai para a faculdade. Ou vou fazer um intercâmbio, depois quero tirar umas letras com você sobre isso. E então eu investi mais neles. Entendi. Né? Agora, tanto que hoje que eu vou investindo em mim. Inclusive, eu trouxe um kit das minhas coisas que eu tenho Que legal, quero ver aqui. Eu tenho umas coisas na internet, no boné. Instagram. Isso. E você vende o... Aham. Isso aqui é espuma facial. Isso. Glow. Esse vidrinho é um cheirinho de carro. Ai, que delícia. Ele é bem gostosinho. E eu trouxe um presente pra você também. Bom, uma das minhas marcas registradas são as canecas. É o café. Então eu queria te dar esse café do Ruiz Hoff. Você gosta de café? Eu adoro café. Então, espero que você goste desse café. Ruiz, obrigada, hein? Adorei. Espero que você aproveite. É um Já café vou dar uma sugestão pra você. Da caneca. Eu acho que você tem que criar a caneca do Firmino para dar de presente pros seus convidados. Eu tenho que com criar a sua carinha. Eu tenho que criar uma caneca. Com a sua carinha assim, ó. Sabe? Com a carinha, com o nariz, assim, a carequinha. Tem que fazer. Tem que fazer. Tá? Eu vou fazer. Faz a carequinha aqui assim, ó. Se eu e aí pedir uma ordem. Aí deixa pra beber aqui. Mas eu farei.
E eu vou amar. Eu acho que me manda a minha. Muito obrigado pelo carinho. Eu que agradeço. Domingo você vai competir. Quero te desejar toda boa sorte do mundo. Vou estar lá torcendo por você. Ai, faz um favor. Manda um beijo para minhas primas e minha tia que mora aqui. Como ela chama? A Silvia. Silvia. A Luciana e a Graziella. A Graziella faz festa, tá? Silvia, Luciana e Graziella, um beijo pra vocês. Obrigado por curtirem, por compartilharem. Suas fãs. Comentarem meu conteúdo. Um beijo no coração de vocês. Tá, então obrigada e, um beijo. E eu agradecer ao povo de Campo Grande maravilhoso, que eu amo essa terra. Seja muito bem-vinda a Campo Grande. E hoje eu vou comer soba. Quem vier pra cá tem que comer soba. Espero que vocês tenham gostado do episódio e um beijo no coração de vocês. Valeu!